Então sejam bem-vindas, empresárias de todos os cantos do Brasil. Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções e fazer a empresa crescer em 3 meses. Por quê, né, Ju, que tu faz isso? Eu trabalho há desde 2010, mais de 10 anos, quase 13 anos vai fazer, que eu trabalho com pequena empresa. E eu percebi que a grande diferença que dá resultado nas empresas é justamente trabalhar o emocional. Então, o meu propósito é alinhar conhecimentos de gestão e, basicamente, conhecimentos de gestão emocional, de como a gente lidar com as nossas emoções para a gente conseguir, então, destravar, né? Destravar o nosso negócio, que muitas vezes fica preso nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nas nossas interpretações de falta de capacidade, e muitas vezes isso não existe. O tema hoje é sobre um assunto que aconteceu 2 vezes comigo essa semana. 2 clientes trouxeram de situações diferentes, elas trouxeram praticamente a mesma queixa, que era, eu vou fazer isso porque eu não tenho mais saída. E aí, nas 2 situações, eu perguntei, mas é isso que tu quer? E as 2 disseram, não é o que eu quero, mas é só o que tem de possibilidade. Então, o que eu percebi nas 2 situações? O quanto, às vezes, a vida nos encurrala numa situação e a gente acaba tendo que escolher baseado no desespero. A princípio, parece que eu não tenho mais saída. E se eu não tenho mais saída, eu preciso aceitar aquilo. E hoje o bate-papo é justamente sobre isso, tá? Então, eu quero que a gente pense sobre essa escolha que a gente faz no desespero. Será que ela precisa ser feita? Será que ser feita desta maneira é positivo? Será que não é melhor, de repente, não escolher? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sobre o que a gente não vai falar, o que não é esse tema, tá? Eu não quero que a gente fale que, mas eu tô no desespero, é só o que tem, então ok, a gente aceita. Não, a gente não aceita. A gente não se acomoda. Se acomodar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Por que, Ju, que não é? Mas eu tô tão cansada. Ok, descansa. E continua. Não é uma opção, porque se tu desistir, de qualquer forma, tu é a dona da empresa. Então não tem saída. Não tem pra onde correr. Vai ficar ruim do mesmo jeito. Então, infelizmente, se acomodar, mas tá assim, sempre foi assim, deixa assim mesmo, só piora. Só vai piorar. E se piorar, sinto te informar, tu vai ter que resolver porque tu é a dona da empresa, certo? Então, a gente não vai falar sobre como se acomodar ou como deixar a vida levar. Isso não acontece. Então, por que, Ju, tu vai falar sobre essa situação de desespero, de repente não tem mais perspectiva? Por que falar disso? Por que isso é importante? Porque é um assunto meio tabu. Eu não vejo as pessoas falando que a gente se sente desesperado. Agora eu vou puxar um papo meio filosófico. Mas, quando a gente fala de desespero, parece assim, vem a imagem de uma pessoa já, sei lá, tirando a vida, abandonando tudo, ou jogada no chão chorando. Eu vou trazer o desespero como uma forma mais real que acontece no nosso dia a dia, que é aquela situação que a gente não vê mais outra solução. Então eu vou fazer só aquilo. E aí eu pergunto pra ti, né? Será que tu nunca te sentiu desesperada? No sentido de, eu vou fazer assim porque é só o que tem. Ou deixa assim mesmo porque é assim que tá. Isso é desespero, é a gente aceitar porque não vê outra possibilidade. E a gente sempre tem outra possibilidade. E eu vou mostrar para vocês agora uma coisa importante. Antes de eu explicar como fazer isso, eu quero introduzir, contar uma historinha, na verdade, do que me motivou basicamente a trabalhar com pessoas e trazer essa questão de pensar, né, em outras possibilidades. Eu trabalhava numa empresa e morava com a minha mãe, isso há bastante tempo atrás, muito tempo atrás. E eu morava num prédio e eu tenho um cachorro, né? O Benjamin, volta meio anda por aqui. E o meu cachorro, sempre quando eu descia com ele, tinha a moça que limpava o prédio. E a moça adorava o Benjamin, adorava, assim, ela era uma querida com ele. Ela brincava, ela cuidava e ele adorava ela. E ela, volta e meia, desaparecia, ela não ia trabalhar. E eu sempre perguntava, porque o prédio, acho que ele tinha, tipo, um contrato com alguma empresa, né, uma administradora, que trocava as pessoas. De vez em quando era outra pessoa que trabalhava lá. E eu perguntava, onde é que tá a fulaninha? A fulaninha tá doente. A fulaninha tá de atestado. Agora eu vou fazer uma análise. Quem tá no mundo dos negócios e RH, a gente sabe que funcionário que pega atestado, funcionário que fica doente, e independente da doença, assim, mas funcionário que acaba faltando por doença, começa a ter uma imagem prejudicada no mundo do trabalho, né? E aí, consequentemente, eu pensava assim, ela tá faltando, porque provavelmente ela tá com dor, ela trabalhava com limpeza é pesado, e ela já era um pouco mais velha, então ela faltou com dor, e com dor, pegando atestado, muito provavelmente ela vai ser mal vista, vamos dizer assim, né? Eu não quero ser hipócrita, mas eu não quero também fazer de conta, não, isso não acontece, acontece sim, tá? Então,
Provavelmente, ela, para os patrões dela, tô supondo, tá, gente? Isso não, eu não tive essa conversa com eles. Mas para os patrões dela, provavelmente ela não era uma funcionária tão boa assim, porque ela faltava. E ela, talvez sabendo que faltava, que se ausentava em alguns momentos, muito possivelmente ela se cobrava mais ainda para ser melhor. E aí ela tinha que trabalhar mais ou trabalhar com, digamos, mais afinco. E quanto mais esforço ela fizesse no serviço dela, que era a limpeza, muito provavelmente mais ela se machucava. Porque limpeza prejudica as costas, dói os braços, começa, né, a longo prazo a ter bursite, tem um monte de coisa. E aí eu pensei, que perspectiva tem para a vida dela, assim, né? Se aposentar? Talvez, né? Se aposentar, porque ela tem dor, então vai pegar um atestado, vai se encostar pelo INSS e tentar uma aposentadoria por volta dos seus 50 anos, 50 e poucos anos. Ainda assim, é uma aposentadoria que ela vai ganhar pouco, vai ter uma vida, né, de dificuldade financeira e mais ainda, assim, com dor, né? Vai ficar doente, boa parte do salário dela vai gastar com remédio, com tratamento, enfim. Eu pensei, cara, que não é possível que as vidas das pessoas terminem dessa maneira. E aí eu fiquei pensando, será que tem nada para ela fazer que talvez não machucasse ela, não desse tanto trabalho assim, visto que ela tem uma limitação, que no caso era a dor? E aí pensando, me veio a ideia, poxa, ela adora cachorro. No prédio que eu morava eram 68 apartamentos, vários tinham cachorro. E quando eu viajava, eu não tinha com quem deixar meu cachorro, eu pagava um hotel de cachorro. E o meu cachorro adorava ela. Então por que que de repente, eu pensando sozinha, tá? Por que que de repente ela não poderia cuidar de cachorros? Né? Tudo bem que empreender, quem empreende sabe que nem sempre o dinheiro entra tão rápido no início, mas era uma possibilidade. E isso fez eu ter essa certeza que eu precisava conversar mais com as pessoas e mostrar para elas que existem outras possibilidades além daquilo que ela tem no momento. Então, esse exemplo é só um exemplo para vocês entenderem que, por mais desesperadora que pareça a situação, por mais difícil ou por mais sem saída que pareça, às vezes basta a gente se afastar da situação e olhar por outro ângulo. Tá? Ou de repente a gente conversa com as pessoas, não como forma de queixa, mas o que tu já fez? O que tu faria? E assim a gente consegue trabalhar nossa criatividade. E criatividade, quando eu falo as pessoas assim, mas eu não sou uma pessoa, um grande cientista que vai criar lâmpada, ou sei lá, né, um professor Pardal da vida que cria isso, um inventor. Gente, criatividade não é uma capacidade que só os inventores e cientistas têm. Criatividade é uma capacidade que todos nós seres humanos nascemos com isso, que é dar sentido a algo que normalmente não seria daquela maneira, tá? Então, assim, talvez a gente só precise se afastar da situação, deixar nossa criatividade fluir, para a gente entender de que forma a gente pode resolver aquele problema de uma maneira que a gente não pensou ainda. Tem uma frase também que eu gosto, que eu acho que é do Walt Disney, e eu não sei quem conhece a história do Walt Disney, o criador da Disney, né, do Mickey. O coitado, ele se ferrou uma vida inteira, assim, para tentar conseguir fazer um desenho e emplacar, né, o sucesso dele, até que o Mickey trouxe. Mas ele levou muitos anos, muitos nãos, muito problema, ele enfrentou, enfim, até que deu certo. E ele tem uma frase que ele sempre fala, eu não vou saber reproduzir bem certinho, mas ele fala que só é impossível porque ninguém fez ainda. Mas sempre alguém consegue fazer pela primeira vez. Então, um dia foi impossível, sei lá, passar por cima de um rio, né? Hoje tem ponte. Um dia foi impossível a gente ter um prédio. Hoje tem tranquilamente. Então, às vezes, pode parecer que tu tá numa situação que é impossível, mas pode não ser. Como é que tu vai saber se é impossível? A não ser que, né, tenha tentado muitas, 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 muitas vezes, e ainda assim eu duvido que alguém tenha tentado muitas vezes e não tenha conseguido. Então tá, chega de enrolar, vamos lá, vamos falar. Eu trabalhei bastante tempo com inovação em pequenas empresas. Trabalhei no Sebrae, trabalhei na Fiesc aqui, com projetos de inovação. E sempre que a gente ia, a gente pensava, inovação sei lá, trazer uma tecnologia enorme aqui que vai mudar tudo. Não. Inovação é uma coisa bem fácil de fazer. É fazer diferente do que tu faz e ter retorno. Isso é inovação, tá? A inovação pode ser em vários sentidos. Pode ser inovação tecnológica, sim, mas pode ser que seja, por exemplo, uma inovação de processo, fiz uma melhoria no meu processo, inclusive eu vou trazer exemplo aqui de inovação. Pode ser inovação de serviço, enfim, tá? Então, nesses dois projetos que eu fiz parte, que a gente trabalhava de inovação, eu chegava nas empresas, né? E conversando sobre inovação, o que mais eu ouvia? Não, mas eu já fiz isso, eu tentei e não deu certo. Sempre eu ouvia isso. Ou, mas se eu fizer isso, vai dar aquele problema lá. E aquele problema lá é mais difícil para resolver do que esse. Ou pior ainda, para fazer isso que tu tá falando, eu vou ter que gastar muito, então é melhor deixar assim. E parece surreal, mas nós temos uma tendência a reclamar, né? Nós, seres humanos, a gente reclama bastante. Gente. Então, a gente tem uma tendência nata de reclamar. A gente tem uma tendência nata a permanecer em equilíbrio, vamos dizer assim, homeostase. Se eu tô parada, a tendência é ficar parada. Se eu tô me movimentando, a tendência é me movimentar.
Então, se eu tô lá fazendo a mesma coisa na minha empresa há muito tempo, mas algo mudou, porque as coisas mudam o tempo inteiro, a minha última live foi sobre isso, sobre mudança, inclusive, então quem não assistiu está convidado a olhar ali. Se as coisas mudam, automaticamente eu preciso mudar. Se eu não mudo, eu vou ter resultado ruim. Essa é uma lei básica, tá? Inclusive, se vocês estão tendo resultado ruim, pode saber que pode ser consequência de uma mudança que deveria ter sido feita lá atrás e não foi feita. Então tá, então se eu tô tendo resultado ruim, eu preciso mudar. Como que eu vou mudar se cada vez que eu me defronto com a mudança, eu penso, ah não, isso não vai dar certo. Ah não, isso aqui eu já tentei e não vai dar. Ou não, eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Isso são só desculpas que a gente dá para não fazer o que tem que ser feito. Tá, Ju, mas é difícil? É difícil, eu falei na outra live, tá? É difícil de fato mudar. Mas, quando a gente tá no desespero, a tendência é piorar. Então, ficar parado não pode ser uma opção. Então, a gente precisa fazer algo diferente. Mas o que, Ju, que vai dar certo, né? Como que eu vou fazer? Eu nem sei se eu sou criativa, aliás, não sou criativa, eu só sei fazer isso aqui que tá na minha frente. Simples. Ajam como crianças. A Liz que me mostra todos os dias assim o quanto a gente pode inovar, né? O quanto a gente pode ser criativa. Minha filha tem 2 aninhos. Todos nós somos crianças de 2 anos em algum momento. Ninguém nasceu com 30. Então, todos nós temos a capacidade de criar. A capacidade está aí. A gente só não usa. A gente está destreinado, tá? Então, a gente precisa resgatar essa coisa da criança curiosa, de mexer. A Liz é a coisa mais bonitinha. Ela pega uma caneta e fala assim, mamãe, vamos brincar de fazer comidinha? Ela mexe, tipo, uma caneta, mas para ela naquele momento é uma colher. Então, serviria, né? E talvez seja isso que a gente precise fazer. O que costuma acontecer, assim, que faz a inovação não dar certo, ou que de repente faz a gente desistir antes mesmo de começar? Parece, antes da gente começar algo, parece que qualquer coisa que eu faça, isso porque eu tô no modo desespero. Lembra que a gente começou a live falando sobre o modo desespero? Eu não vejo saída. Não vejo saída, tô desesperada, tô nervosa, não tenho perspectiva, tipo cavalo aqui com aquele negócio que eu não sei o nome. Se alguém sabe o nome, me explica. Então, eu não tenho possibilidades. Se eu tô assim e eu tô tendo resultado ruim, eu penso, meu Deus, tá tudo dando errado. Então, assim, eu tô apavorada, tô numa situação onde eu não enxergo para nenhum lado. O que eu vou pensar sobre ser curiosa? Certamente, vamos pensar assim, tô nesse modo de desespero, apavorada, aí eu vou ver uma caneta e vou pensar que a caneta é uma colher? O que vocês acham? Será que eu tô num estado de espírito de conseguir olhar as coisas de uma maneira diferente? Ou de ser leve e brincar? Quando a gente está no modo desespero, a nossa maior preocupação é resolver aquilo, resolver aquilo, resolver aquilo, resolver aquilo. E a gente fica pensando 1000 vezes a mesma coisa. E fica que a gente perde o contexto total da realidade. A gente fica, tem que resolver, tem que resolver. Quer ver quando a gente tem que pagar as contas naquela semana, não tem dinheiro, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu não tenho como pagar a conta. E entra no modo desespero, não enxerga mais nada. Aí vem a Juliana e diz assim, não, pega a caneta e brinca de colher. Tá maluca? Então é isso. Vocês precisam pegar a caneta e brincar de colher. Porque quando a gente olha para a caneta e brinca de colher, a gente pensa assim, que idiotice. Por que eu vou fazer isso? Que coisa mais besta, não faz sentido nenhum o que você está falando. A gente começa a desmerecer todas as possibilidades de ajuda. Isso é um mecanismo meio que padrão para quando a gente está desesperado. A gente desqualifica as possibilidades. E aí a gente não vai resolver mesmo. Então, por mais difícil que seja, a gente precisa aceitar possibilidades. Por mais louca que pareça a possibilidade, a gente precisa agarrar elas, porque talvez seja aquela possibilidade que vai salvar aquela situação. Eu vou contar um caso para vocês, que vai fazer bem sentido do que eu tô falando. E já pega o caderninho que eu vou passar o passo a passo de como vocês vão conseguir executar o que eu tô falando no modo desespero. Primeiro ponto para a gente conseguir executar, e nem é necessariamente um passo, mas assim, é uma coisa que precisa acontecer. Para ser uma criança curiosa e explorar possibilidades, que é o que vocês vão ter que fazer no modo desespero, é necessário não criar expectativas. Tá bom, isso não existe, né? Tá, ok, não existe. Deixa eu tentar explicar melhor. Mulheres, principalmente, homens menos, mas as mulheres, elas querem acertar. Tem que fazer certo, tem que sair correto, e já fica se cobrando se não sai da melhor maneira. E tudo que a gente dá uma carga muito grande, ou dá uma carga de perfeição, isso vai gerar emocionalmente na gente um estado de tensão, de ansiedade. E ninguém cria nada com ansiedade. Ou pelo menos ninguém cria nada de uma maneira boa. Talvez tu crie alguma coisa meio no desespero, que talvez até sirva por um tempo, mas vai te gerar um gasto energético muito grande. Então, assim, não criem expectativas. Não pensem que vocês vão criar a roda.
Uma coisa que eu ouço muito, mas tudo que eu pensar alguém já fez, ok, não precisa ser nada novo, nem existe, eu acho, nada novo. Ninguém cria nada do zero. A gente vê as coisas e melhora, tá? E comece, apenas isso. Porque também no modo desespero a gente tende a criticar tudo vai ser ruim, tudo tá errado, e a gente não faz nada. Então apenas comece. Porque quando a gente começa a andar, nem que seja um passinho de formiguinha, um pequeno passinho já vai te colocar num movimento diferente. E aí é que nem efeito avalanche, assim, começa com um pouquinho de neve correndo, daqui a pouco a bola vai aumentando e simplesmente nos arrasta depois, tá? Vamos ter que botar a inércia a nosso favor. Mas então, dito isso, que para sair do modo desespero a gente precisa criar. Para criar, e não é criar nada novo, totalmente diferente, original, mas uma solução que funcione para vocês. Para criar, a gente precisa então olhar as coisas com leveza, sem tensão e executar. Nem que seja uma coisa bem pequena, mas precisa. Então, pega aí a caneta e vamos para o passo a passo. Passo 1. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de sair pensando em algo muito mirabolante para executar, para resolver aquilo, primeira coisa, pensa com muita clareza qual o problema que vocês têm na mão. Eu vou dar um exemplo que a gente viveu há um tempo atrás na pastelaria, já faz alguns anos. A gente tem uma pastelaria, né, eu e meu marido. E para isso, sim, eu sou psicóloga tendo empresas. Eu vou dar um exemplo que fica muito nítido, assim. Mas isso serve para qualquer coisa. Eu tenho que pagar os boletos da semana e não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, esse poderia ser o problema. A gente precisa ter muita clareza do problema. Primeira coisa, tá? Clareza do quê, né, Ju? Entender de onde vem esse problema, qual foi a causa, faz quanto tempo que ele tá assim, onde que ele mais traz prejuízo, onde ele mais incomoda, o que realmente é esse problema, porque às vezes a gente enxerga a consequência do problema e não o problema real. Então, pensar muito sobre o problema. Eu vou contar para vocês. A gente fazia pastel lá na pastelaria, e o nosso pastel é um buffet de pastel, né? Então a gente não tem pastel pronto, a pessoa chega lá, monta o pastel na hora, bota os ingredientes, a gente, né, monta para ele vai escolhendo, a gente fecha no carretilha, né? E sobrava as massinhas quando tu corta o pastel. Tu corta o pastel, sobra uma massinha, né? Porque tu lacra ele e sobra um pedacinho. Então, na época, assim, que a gente fechava os pastéis e sobrava no fim da noite mais ou menos uns 3 quilos dessa massinha, da bordinha do pastel. Fechava aquela bordinha, a princípio não servia para nada, né? E aquela bordinha ia para um balde que depois meu marido pegava uma por uma, limpava para tirar o queijo, que tivesse ficado um pedacinho, um pouquinho de tempero, orégano, essas coisas, ele limpava tudo e jogava no cilindro de novo e cilindrava. Ele levava às vezes 2 horas para conseguir fazer isso. E ele tinha uma raiva de fazer, e realmente, assim, porque era muito chato fazer, né? Ele tinha muita raiva, porque principalmente aquilo era praticamente fora, era desperdício, porque aquilo fechava o pastel e o cliente não pagava o nosso pastel por peso. E aí ele dizia, gente, tirem a bordinha bem fininha, quando cortar, corta bem rente ao fim da massa, para ficar uma tirinha bem fininha, para a gente ganhar mais no pastel, que é pastel, né, perde menos. E era uma briga eterna com os funcionários, porque querendo ou não, o funcionário, por melhor que ele te ouça, ele vai ouvir muito o cliente também, ele não vai ir contra o cliente. E aí o que acontece? Pense em vocês fazendo pastel e tu tá vendo a pessoa fechar. Tu fez o pastel, fechou, tu vai querer que ele corte perto de onde está o recheio, não deixa um pedaço de massa vazio. Então eu disse, não, tira mais, a pessoa dizia, tira mais. E aí, os funcionários, tadinhos, eles tentavam tirar, não muito, mas tentavam agradar o cliente também. E era uma briga eterna, uma briga. E meu marido enchendo o saco por causa dessas tirinhas do pastel que ficava grossa demais, enfim. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar qual é o real problema de vocês, tá? Onde que isso toca. Então, no caso da gente, na pastelaria, a gente perdia, né? Era desperdício, porque a gente deixava de vender aquela massinha que estava sobrando. E aí, fora isso, a gente tinha todo o estresse com os funcionários, ele brigava porque ele dizia que ele não era ouvido, que ele sempre falava que ficava grossa, mas nunca ia resolver esse problema, porque sempre tinha que cortar a tirinha, né? Sempre tinha que lacrar o pastel. Tá. Passo 2. Pensem nas limitações de vocês. O que impediu vocês, até segundos atrás, porque vocês já começaram a mexer, então, né? O que impediu vocês até 2 segundos atrás de resolver esse problema? Por que esse problema não foi resolvido ainda? Pense nas limitações. As limitações podem ser por falta de dinheiro. Eu não fiz porque tem que fazer outra coisa, não tem dinheiro, ou porque eu não tive tempo de olhar para isso, ou porque eu não tenho gente qualificada para fazer isso, ou de repente eu não sou a pessoa qualificada para fazer isso, me falta competência, enfim. Pensem, tá? No nosso caso, segundo meu marido, o problema era porque os funcionários não seguiam o procedimento, que era cortar a tirinha o mais fina possível. Só que, em contrapartida, a gente tinha um outro problema, que era o cliente reclamar quando ficava muito larga o espaço só de massa do pastel. Ele queria mais rente do recheio.
Então, qual era a limitação que a gente tinha? Exatamente essa. De um lado, a gente queria agradar o cliente, do outro lado, a gente queria ter dinheiro, né? Então, a gente não resolvia, porque a gente ficava presa nesses dois, e agora, né? Se eu tiro como tem que tirar, o cliente vai ficar insatisfeito, isso é um problema. Ou eu tiro como ele quer, e aí eu vou ter um problema porque eu vou perder mais. Tá. E agora, quarto passo. Não, terceiro passo, desculpa. Botem aí, o mais importante de todos. O que vocês gostariam de ter no lugar desse problema? Qual é o desejo de vocês em relação a esse problema? O que deveria acontecer para vocês não terem mais reclamação, assim, não se queixar mais? Esse é o terceiro ponto. É como se pensasse assim, qual é o objetivo, então? No nosso caso, era diminuir o desperdício. Né? Meu marido não queria mais perder aquela massa, porque ele não queria mais perder tempo, tendo que limpar a massa e cilindrar de novo, fazer de novo massa, tá? Então, era diminuir o desperdício. Então, qualquer solução, e agora, mulheres, críticas, tem que ser uma solução perfeita. Ouvi isso ontem ainda. Uma cliente minha disse, não, mas eu preciso isso. Não, não precisa, tu precisa atingir o objetivo, tá? Então, botem na cabeça de vocês, qual é o objetivo? No nosso caso, diminuir o desperdício. Esse é o objetivo. Então, agora, a gente vai começar a pensar sobre como atingir o objetivo. Nesse caso, né, seria como diminuir o nosso desperdício da massinha que sobra. Ponto 4. Ponto 4 bom, né? Ponto 4. Não pensem sobre ainda. Saiam fora. Esqueçam o problema. As melhores soluções surgem quando a gente não está pensando no problema. Quer ver? Eu tenho um ódio, eu ainda não achei, mas eu quero pôr na parede do meu banheiro, assim, no box, alguma coisa, uma caneta que possa escrever num lugar que não molha, ou que molhar não tire a tinta, porque as melhores ideias, quando eu tenho um problema que eu fico quebrando a cabeça e não vem, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente tem um estado de tensão, que eu falei para vocês, de ansiedade, né? Quanto mais ansiedade, menos tranquilidade eu vou ter para resolver e para enxergar. E o que a gente precisa é enxergar de outro ângulo. A gente precisa se afastar do problema. Então, vai tomar banho. Sempre que eu tô no banho, surge alguma ideia para mim. Para mim, o banho funciona. Para vocês, cada uma vai ter um jeito dessa ideia surgir. Pode ser muitas vezes caminhando. Isso é bem comum de acontecer. Então, assim, tá em cima do... Para um pouco, tira 10 minutos, vai dar 2 voltas na quadra. Funciona, tá? Não é palhaçada. Tem volta na quadra, sai um pouquinho, dá uma volta de carro, vai fazer outra coisa, mas não na tensão. Sai fora, assim. Acontece também bastante comigo, eu tô dentro do carro dirigindo, daqui a pouco vem uma ideia. Então, assim, saiam. Vocês entenderam o problema, vocês identificaram qual é a limitação de vocês, o porquê que o problema não foi feito, e tu já sabe o que tu quer no lugar. Então, agora é a hora de te afastar. Te afasta do problema, porque ele vai aparecer, a solução. Passo 5, vamos lá. Já se afastou, muito provavelmente. Já começou a funcionar ali a questão da leveza, criatividade lá, que eu falei das crianças desde pequenininho, já começou a entrar em cena quando a gente se afasta da pressão, né? Então agora é hora de conversar com as pessoas, tá? A gente precisa perguntar o que as pessoas acham, a gente precisa descontrair, a gente precisa bater papo sobre essa situação. Não de uma forma tensa, não cobrando, não exigindo, mas assim, tá, vamos lá, vamos pensar em ideias. Quem não consegue fazer isso espontaneamente, tem uma ferramenta que ela é muito boa, que é o brainstorming. Como que funciona? A gente pede, tipo, tu pega uma folha, bem normal, pega uma folha e escreve o problema, assim, como diminuir o desperdício das tirinhas do pastel. Vamos supor que fosse esse problema. E tu bota em várias cadeiras, tipo, a folha fica aqui e várias folhas com uma folha em cada cadeira e cada pessoa numa cadeira. E aí, cada pessoa que vai saindo dali, senta na do colega, lê o que o colega escreveu e completa atrás. Sai e vai atrás, sai e vai atrás. Ou tu pode também abrir para discussão, brainstorming também. Ó, o que vocês acham que a gente pode fazer para resolver esse problema? Pá, e joga. O que não pode acontecer nesse momento de ideias? Não pode ter censura, não pode ter cobrança, não pode, não, nada a ver. Porque muitas vezes o que nos impede de pensar em possibilidades é a nossa cobrança interna de achar que está errado. E aí a gente nem pensa e nem tenta e nem fala. Então esse é o momento para a gente tirar toda a tensão de lado. Não tem resposta ruim. Vai vir as coisas mais loucas do mundo. Deixa virar, sei lá, chamar um ET com uma tecnologia ultrassônica. Deixa por qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Seja falado, e aí alguém tem que ir anotando essas ideias, ou seja nesses papelzinhos que a pessoa vai escrevendo do colega. E aí vários escrevem em várias folhas, porque um lendo do outro vai trazendo mais possibilidades, tá? Não dá para fazer desses dois jeitos. Mas por que o brainstorm, né? Porque é para levantar a possibilidade de criar junto. Aí vai melhorando. Feito isso, eu garanto para vocês que muita coisa boa vai surgir. Só para vocês terem noção, aí nada a ver com nada, assim. Mas uma vez eu fiz isso com meus funcionários lá da pastelaria e eu não lembro qual era a pergunta, assim, em si, qual era o problema que a gente estava resolvendo. Eu sei que uma delas deu a ideia, assim, a gente podia fazer uma parceria com a academia. A gente vende pastel.
Tipo, como que eu vou fazer uma parceria com a academia se as pessoas vão para academia para, tipo, malhar, né, ficar saudável, a gente vende pastel, não faz sentido. Aí, só que eu tô censurando, não pode, né, nessa hora tem que deixar fluir. E elas falaram assim, muitas pessoas daquela academia ali na esquina, eles saem de lá do treino e vêm comer aqui. Pois a gente fez uma parceria com a academia uma vez e a gente teve muito cliente. Então, assim, uma coisa mais aleatória do mundo, às vezes, pode ser uma baita de uma sacada, tá? Enfim, então fizeram brainstorm, pegou um monte de ideia, agora é a hora de separar, agora a gente vai avaliar mesmo quais são as melhores ideias, agora é a hora da gente escolher o que, né, tem mais, faz mais sentido. Então escolhe uma, ou dá para, em cima de várias, montar uma, tá? Então vocês vão tirar dali aquilo que faz mais sentido. Esse é o passo 6. Vamos para o 7. Então agora é a hora de planejar. Aí começa já a doer, agora já começa assim, não, mas nem deu tempo ainda, calma, não, mas vamos olhar, mas eu não... Calma, gente, é só planejar, só vai para o papel. Então não tem nada de errado até agora. Vocês só vão desenhar um plano. Ainda não é nada que vai, tipo, causar um estrago ou que vai ter um custo, tá? Calma. Então, vocês vão pegar aquela ideia, uma ou duas ideias, mas que seja um só, pode juntar várias no mesmo, mas uma ideia para resolver o problema que a gente levantou lá atrás, tá? Para chegar no objetivo que a gente criou no passo 3. E aí vai montar esse projetinho, vamos dizer assim, né? Vai criar um planejamento. Então, o que vocês vão fazer? Como que isso vai ser executado? Quem vai executar? Qual vai ser o passo a passo para chegar no fim dessa execução? Quem vai estar em cada passo a passo? Quanto vai custar? Porque aí, feito esse plano, isso é uma coisa que tu fala assim, 2 horas, no máximo, nem isso, 1 hora. Tu senta e bota no papel. Fazendo isso, tu já consegue identificar se vale a pena, se não vale. E aí eu não quero que vocês desistam. Lembra que eu falei lá no início, quando a gente está desesperado, desistir não é opção. Até porque se der tudo errado, ainda assim a empresa está no nome de vocês. Então, vocês precisam ir até o fim e lidar com isso, tá? Então tá, pegou lá, tá fazendo o plano, montou tudo. Ah, mas isso aqui eu tô vendo que tem um custo muito alto. Beleza. Então aqui já é o ponto para pensar numa melhoria. E vai melhorando. E pode conversar com outras pessoas e pegar mais ideia e faz um outro brainstorm para tentar melhorar aquela ideia que já tiveram. E vai fazendo, tá? Isso é o planejamento, que é o passo 7. No fim, vai para o passo 8. Então, no passo 8 é só mostrar o que aconteceu e perguntar se as pessoas topam fazer. Isso eu tô pensando na empresa, né? Ah, Ju, mas eu trabalho sozinha. Mesmo que trabalhe sozinha, ainda assim tu vai precisar de ajuda, porque muitas vezes não depende só da gente, uma mudança. Ah, vai depender, sei lá, de algum fornecedor, vai depender, sei lá, às vezes vai fazer um marketing, eu vou precisar de alguém para fazer uma divulgação. Pensa numa estratégia, quem seria essa pessoa, mostra esse projetinho se as pessoas topam. Conseguiu que as pessoas topassem, conseguiu juntar essa força, aí tem que executar, né? Aí, então o passo 9 é executar. Eu sei, agora começa a trancar tudo, mas meu Deus do céu, mas será que... Gente, sem expectativa. É sem expectativa. Só façam. É um pequeno passo. Provavelmente, já é sem expectativa, porque eu sei que vai ter expectativa. Provavelmente, o início sempre vai dar a sensação que tá dando errado. Porque ele não vai trazer um movimento rápido, supondo que seja um movimento, né? Mas se ele não vai dar um retorno financeiro rápido, então assim, não vai ter um retorno rápido, não vai chegar no resultado que você estava esperando no primeiro mês, e aí vocês vão pensar, não tá dando certo. Então façam isso pelo menos uns 2 meses ou 3 meses. E sempre avaliem-se para ver se está melhorando. Porque todo processo, todo projeto vai demandar de um processo. Então vai ter que começar. O resultado vai vir mais lá no meio, que já está tudo mais rodando, né? Então tudo mais fluindo. Assim, antes, tá tudo meio truncado. Mas não desistam, experimentem mais de um mês. Ah, já deu um resultadinho? Mais um pouquinho, tá? Executem. Ah, mas alguma coisa não saiu tão bem como eu gostaria. Ajusta. Vai lá, resolve uma coisinha aqui, tenta uma outra coisinha ali, ajusta, não desiste. Os maiores projetos, eles terminam porque as pessoas desistem, né? Não ajustam, não é porque deu errado, é porque as pessoas desistiram. E no fim, o último passo de todos é tu não precisa mais aceitar o desespero. Quando tu perceber que tu tá desesperada, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o passo a passo desde o número 1 novamente. E assim tu vai fazendo um ciclo para não ficar presa no desespero. Eu falei que o desespero era um tabu, né? Parece que a gente só se desespera, meu Deus, uma vez na vida, quando algo tá tudo ruim. Não. Na verdade, acontece pequenos desesperozinhos toda semana. Então, sempre que isso acontecer, siga um passo a passo, do número 1 até fechar o ciclo. Porque isso vai deixando vocês mais treinadas a lidar com o imprevisto e deixa vocês mais afiadas para não entrar num estado emocional ruim que possa atrapalhar o dia a dia de vocês. Acho que é isso, acho que era esse o recado. Não sei se ficou claro, enfim. Mas se vocês gostaram, alguém está precisando disso, escreve depois para mim, espero que a gente envia o passo a passo para vocês. A ideia não é complicar, mas é trazer de uma forma mais prática
algo para resolver de uma maneira bem fácil. Você falou, não terminei. Deixa eu contar para vocês como é que a gente resolveu as tirinhas. Obrigada, esqueci. Aí a gente fez uma reunião com os funcionários, tudo certinho, como que a gente ia fazer para diminuir o desperdício, visto que quanto mais eu cortasse, eu atendia a necessidade do cliente, mas quanto menos eu cortasse, eu atendia a demanda de vender mais, né? E a gente fez uma reunião e um funcionário trouxe, sem a menor pretensão de ser um resultado maravilhoso. Ele simplesmente falou assim, e se a gente pesar com as tirinhas? E aí, tipo, né, meu Deus, como é que a gente vai pesar com as tirinhas? Tipo, a gente corta, vai descartar o negócio, o cliente vai pagar. Ele falou, não, frita as tirinhas. E eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Tinha até ontem ali, tava um pastelzinho aqui. Mas a gente começou a fritar as tirinhas. Então ele ficou tipo uns palitinhos de massinha de pastel, bem fininho, durinho. E aí a pessoa hoje come com molho, né? Bota maionese caseira. E detalhe, hoje não só o cliente paga o pastel inteiro, porque a gente não tira mais as tirinhas, a gente fecha o pastel e deixa pesado com as tirinhas. Só que a gente frita, dá para ele comer. Como tem gente que procura a pastelaria para comprar tirinha. Eles compram um pacote de tirinha. Então hoje não só a tirinha é vendida no pastel, como ela virou um produto, né? Então, assim, uma coisa que era um desespero, um sofrimento, não só se tornou lucro, e a gente resolveu 100% nessa situação, porque a gente começou a vender a tirinha junto, né? A gente ganhou tempo, a gente ganhou dinheiro, e o cliente ainda ficou feliz porque ganhou a tirinha para comer. Eles adoram as tirinhas, eles adoram. Eles sempre falam, tipo, ali é o único lugar que eles conhecem que a pessoa come pastel e mais a tirinha. Eles acham, assim, que é uma grande vantagem para eles. Mal eles sabem que, na verdade, aquela tirinha era um problemão pra gente. E eles amam. E aí, tu vê, foi de uma ideia sem nenhuma pretensão. E foi um colaborador nosso que fez. Então, e era uma situação muito difícil de resolver. De muito tempo a gente quebrando a cabeça. Então tá, acho que agora é isso, né? Né, Mi? Então, se alguém quiser, grita lá no direct, fala lá que tá no desespero, que a gente manda o passo a passo. E eu desejo por aí que vocês coloquem em prática as ações para a gente conseguir trazer mais resultado para as empresas do Brasil. Tá bom? Um beijo. Até mais.